Sicredi é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Aponta seu celular pro QR Code que tá aparecendo aí na tela e joga com responsabilidade, hein? Corinthians, não podemos deixar de falar de Marcelo Paes. Aliás, podemos começar com essa, né, Felipe? Corinthians Bora. que esse final de semana anunciou Marcelo Paes como executivo de futebol. Vamos ler aqui a notícia e aí a gente comenta sobre isso. Corinthians anuncia Marcelo Paes. Deixa eu diminuir a tela, obviamente, para vocês conseguirem ler conosco. Aqui, ó. Vamos lá. Como novo executivo de futebol. Um pouquinho mais. Aqui. Marcelo Paes é o novo diretor executivo de futebol do Corinthians. O profissional, até então CEO do Fortaleza, foi anunciado no último sábado como substituto de Fabinho Soldado, que deixou o timão na última terça. Ele disse, Felipe, é uma alegria enorme assumir essa responsabilidade. Agradeço ao presidente Osmar pela confiança e tenho certeza que, com a força do elenco, da fiel torcida e da nossa comissão técnica, entregaremos um trabalho de excelência, disse Paes. A contratação de Marcelo representa um passo importante dentro do nosso projeto, reestruturação e fortalecimento de futebol do Corinthians. Trata-se de um profissional reconhecido, com visão moderna de gestão e capacidade comprovada de liderança. De acordo com o Corinthians, Paes terá uma função de fortalecer os processos internos, contribuindo com a sua experiência em gestão esportiva, planejamento estratégico e desenvolvimento de projetos, além de aprimorar a integração entre as categorias de base e o futebol profissional. O novo executivo ocupava cargos de gestão no Fortaleza desde 2017. Ele já foi diretor de futebol, vice-presidente, presidente e estava como CEO da SAF. O profissional é visto como hábil em negociar, com reconhecimento administrativo e jurídico e bom trânsito político. Paes é sonho antigo no timão. No ano passado, o ex-presidente Augusto Melo convidou para assumir como CEO do clube, mas o Cartola não aceitou a oferta. Com a chegada de Paes, o Corinthians agora tenta destravar algumas questões do planejamento para 26. Ele será o responsável por conduzir a montagem do elenco para a próxima temporada, centralizando negociações de chegadas, saídas e renovações. A contratação de Paes ganhou força nos bastidores do Corinthians depois das conversas com Bruno Spindel, ex-Flamengo. Na manhã do último sábado, o ex-profissional do Flamengo comunicou que teve um acerto verbal com o Corinthians, mas não recebeu o contrato, então, portanto, declinou do convite. Um dos casos mais urgentes a serem resolvidos por Paes é do meio-campista Maicon. Fabinho Soldado alinhou a liberação do atleta com o Shakhtar, mas as conversas foram interrompidas nos últimos dias. O jogador tem contrato somente até o próximo dia 31. Outro que está em reta final de contrato é o lateral esquerdo Fabrizio Angeleri. O Timão também precisa definir a situação dos atletas que voltam de empréstimo, como Fagner, Alex Santana e Pedro Raul, que está na mira do Internacional. Renan Bloise, não sei se é assim que se pronuncia, segue como gerente de análise de mercado do Corinthians e mapeia possíveis reforços para 2026. Ele, inclusive, conversou com Osmar Stabile nos últimos dias sobre a montagem do elenco para o ano que vem. Porém, o futuro do profissional é incerto. Por conta da relação estreita entre ele e o Fabinho, membros da cúpula alvinegra pensam em também desligá-lo do cargo. O Timão continua com o transfer ban ativo, mas espera derrubá-lo em breve. O clube negocia com o Santos Laguna um acordo para o pagamento da dívida pela contratação do zagueiro Félix Torres e mira uma resolução até a primeira semana de janeiro. Felipe, vamos lá. Marcelo Paes, que fez muito sucesso no Fortaleza, tirou o Fortaleza da terceira divisão do futebol brasileiro, reestruturou o clube em termos administrativos e infraestruturais, porque hoje o Fortaleza tem uma infraestrutura muito acima do que tinha no passado. Um cara que teve sempre trabalhos longevos no clube, teve Rogério Ceni por 2 anos e meio, quase 3, teve Vojvoda por quase 4 anos à frente do clube e sempre com anos de muito sucesso, aumentando receita ano após ano, classificou o time para a Libertadores 2 ou 3 vezes, chegou em final de Sul-Americana, perdendo nos pênaltis a final, marcou história no Fortaleza, sem dúvida nenhuma, o maior dirigente da história do Fortaleza.
Só que esse último ano de 2025, no ano atual, né, que ainda não acabou, estamos em vias de, teve consigo a sua maior receita disponível para montar um time e foi justamente o ano que o Fortaleza acabou sendo rebaixado, teve um ano muito abaixo. Ele acabou sendo o voto vencido ali na demissão do Vojvoda. Ele admitiu que sofreu uma pressão muito grande do clube e ele teve que desligar o treinador argentino. Depois cometeu o sacrilégio de contratar o técnico português Renato Paiva. Para mim, o rebaixamento do Fortaleza acontece nessa escolha. E aí depois ele consegue ali contratar ainda o Palermo, que faz um belo trabalho. Contrata um atacante. Como é que era o nome desse atacante do Fortaleza que fez um monte de gol na reta final? Jogador que chegou agora, cujo nome eu me esqueci. Mas deu Agora? muito. Esse cara que fez vários gols nas rodadas finais aí, que quase salvaram o Fortaleza. Mas ele contratou esse cara que fez muito sucesso, mas não conseguiu livrar o Fortaleza do rebaixamento. E agora na Série B, ele resolve assumir um desafio. Oi? Adam Barreiro. Esse aí. Agora na Série B ele resolveu deixar o clube e assumir um novo desafio. Desafio esse que, assim, não é o primeiro que aparece para ele. Ele já tinha recebido convites do próprio Corinthians lá atrás. Ele foi o primeiro cara procurado pelo John Textor para ser CEO da SAF do Botafogo, cara. Contrato de, na época, R$500 mil por mês. E ele recusou repetidas vezes vários convites de gigantes do futebol brasileiro para continuar no Fortaleza. Agora deixa o Fortaleza num ano de insucesso para vir ao Corinthians e encarar um clube que vende 2 títulos na temporada, mas que tem muitos problemas administrativos e financeiros e que precisa de resoluções para que tenha um 2026 a nível do que fez em 2025, que essa vai ser a expectativa do corintiano. O que esperar de Marcelo Paes no Corinthians e como você vê essa contratação por parte de Osmar Stabile? O que eu posso te dizer antes de ouvir o seu comentário é que se o Marcelo Paes aceitou, é porque ele gostou muito do que ouviu do Osmar. Não me parece um cara que se uniria a um patife na presidência. Isso me parece algo bom pro Corinthians. Como que você enxerga essa história? Cara, o Paz, obviamente, é um nome, talvez, unânime no mercado nacional, né? O trabalho que ele fez no Fortaleza condecora ele. Agora, tem a questão também de como ele saiu do Fortaleza, né? A torcida tá revoltada com ele, cara, nas redes sociais. No momento mais difícil do Fortaleza, onde precisaria de uma mínima estabilidade para ele continuar à frente do clube e tentar resolver o que muitos apontam que foi culpa dele nessa temporada, de ter montado esse time caro. Talvez o ano que o Fortaleza tenha tido mais receita para investir foi em 2025, esteve na Libertadores e tudo mais. E ele é apontado por muitos como o principal responsável por ter gastado mal o dinheiro do clube, por ter feito vários movimentos errados durante a temporada que culminaram no rebaixamento do clube para a segunda divisão. E aí, no momento que o clube precisaria dele, ele ouve a proposta do Corinthians, está no direito dele, profissional, e aceita. E aí, muitos torcedores do Fortaleza, você vê pelo filtro das redes sociais, torcedores sérios, estão revoltados com o Paes, mas, enfim, ele não pensou nisso, pensou do lado profissional, achou que era o momento de sair, e para o Corinthians é uma ótima contratação, cara. Uma ótima contratação. Até porque o nome que estava sendo cogitado para chegar ao Corinthians era o Bruno Spindel, né? Que tinha trabalhado no Flamengo, na gestão do Landim e tudo mais. Não era o principal diretor do Flamengo naquela época, era sim o Marcos Braz. Ele era meio que o braço direito do Marcos Braz naquela diretoria. Não era um cara de colocar muito a mão na massa, era um cara mais de aparar as arestas, algo que o Fabinho Soldado foi muito bem no Corinthians em 2025, fazendo mais ou menos essa função, né? De blindar muito bem o elenco, de não deixar a crise política atingir os jogadores, e isso deu muito certo. A gente viu há uma semana atrás no Maracanã, e agora o Marcelo Paes chega com um clube com 2 títulos grandes aí na temporada no currículo. Chega com um mínimo mais de paz, sem parafrasear o sobrenome dele, mas chega com um pouco mais de tranquilidade para trabalhar no Corinthians.
E acho que foi uma bela atacada da diretoria corintiana para trazer esse cara, velho. Ele era cogitado, inclusive, para ser o presidente da Liga de Clubes Brasileiros. Não sei se você lembra disso. Sim. Quando surgiu essa possibilidade lá atrás, ele era cogitado para ser o presidente da Liga pelo entendimento dele de futebol, de bastidor. É um cara muito centrado, muito bom profissional. E acho que o Corinthians está em boas mãos agora, cara, para 2026. Perspectiva muito positiva pro Timão. Cara, só que não vai tornar o trabalho dele fácil. E Não, eu quero entender o caminho que ele vai. Vamos imagina pegar uma lembrar. série de derrotas aí, uma eliminação. E assim, cara, eu quero entender o caminho que ele vai. Eu quero acompanhar com curiosidade a primeira coletiva do Paes, por exemplo, pra gente ver se ele já tem um caminho definido. Porque assim, eu acho que assim, a gente sabe, o Ale Ferreira vem falando aqui direto no Fala Rival, que o Stabile não, me parece que até o momento não tem muita intenção, e mesmo que tenha a intenção de concorrer à presidência do Corinthians na próxima eleição, ele não é um cara que desfruta hoje de tantos apoios assim. Então me parece um cara que não vai fazer nada muito populista para poder eventualmente ser eleito. Essa é a visão do Ale, que acompanha o Corinthians muito mais de perto do que eu, tá? A gente tem que ouvir as pessoas que estão mais próximas do clube nesse caso. Então ele diz, cara, que existe uma chance aqui do Corinthians fazer um ano mais equilibrado financeiramente. E aí faz todo sentido você ter o Paes, que teve consigo uma receita infinitamente menor e tirou leite de pedra no Fortaleza. Só que para isso você vai ter que se comunicar muito bem. Você vai precisar, por exemplo, comunicar a torcida que vende 2 títulos e falar, olha, ganhamos 2 títulos, mas estamos com a situação aqui muito complicada e a gente vai tentar fazer uma gestão um pouco mais equilibrada financeiramente. Me parece que vai ser esse o caminho, mas eu quero ouvir do próprio Paes. E se esse for o caminho, terão desafios pela frente. Como que você vai manejar o contrato do Depay, por exemplo, que vai até o meio do ano? Essa é uma questão. Rodrigo Garro, cara, que tá em baixa hoje, perdeu a titularidade. E outra, ele perdeu a posição pro Bidon, que quando passou a jogar no lugar do Garro, passou a jogar demais e foi um dos homens da final contra o Vasco, num drible, pra mim, o drible mais espetacular do futebol brasileiro em 2025. Que resultou na pré-assistência do gol do título, do Depay. Você tem Yuri Alberto, que é um jogador com valor de mercado e que pode ajudar a sanar parte da dívida de curto prazo do Corinthians. Como manejar, por exemplo, esses 3 jogadores que são tidos como os craques? O próprio Breno Bidon é um jogador que vai ter interesse certamente de times europeus. Você vende? Se sim, por quanto? Como que você vai repor essa galera? Onde você vai buscar jogador? Você vai dar mais minutagem para a base? E outra, Dorival Júnior. É o nome do Marcelo Paes? É o nome do Marcelo Paes? Ou o Marcelo Paes vai esperar um primeiro momento para de repente... Porque geralmente dirigente, quando entra, gosta de trazer um queridinho. Então, eu tinha visto que a saída do Fabinho Soldado pegou muito mal com o Dorival, cara. Ele não queria cara, a saída do exato, Fabinho. foi o Fabinho quem convenceu, foi lá buscar o Dorival não queria trabalhar. Foi lá na seleção buscar o cara. Então, cara, não, na seleção não, ele tinha sido O Dorival demitido. tinha saído, mas ele tinha a multa lá, recebida da seleção. Sim, poderia ficar tranquilo. Então ele convenceu o cara. Convenceu o cara, exato. Então, assim, o que vai ser de Dorival? São várias interrogações que dão nota de que esse trabalho vai ser mega importante pro futuro do clube, assim. Mas ele vai precisar ter, sobretudo, uma comunicação muito clara com o torcedor, pro torcedor entender qual vai ser o caminho do Marcelo Paes dessa gestão, cara. O meu ponto o Marcelo Paes vai ter autonomia, vai ser o cara que vai poder limpar o clube, ele vai poder contratar, demitir administrativamente, vai poder definir o treinador, definir quem serão os profissionais do futebol, vai passar por ele os números e o que o Corinthians pode gastar ou não. Ele vai ser como ele era o CEO do Fortaleza, uma espécie de CEO do Corinthians. Se for para isso, eu acho que não tem nome melhor no mercado hoje. Agora, se você contrata um cara desse para podar o cara, aí é a receita para dar errado. Então esse cara tem que ter toda a liberdade e me parece que ele vai ter.
Vamos aguardar. Me parece que o Corinthians fez uma belíssima contratação. Em teoria fez mesmo. Agora, na prática, numa crise... E dirigir Corinthians é diferente, né, do Fortaleza, né, cara? O Avelar falou aí pra nós, né? O Corinthians é pra cima e pra baixo, cara. Dos dois modos. Se tiver ruim, pra baixo... É caos de A qualquer jeito. É uma Só pressão caos. absurda. Se tiver bem, te joga lá no céu, cara. Então, você tem que saber equilibrar, cara. É. Vamos ver.